Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre raiz de um número inteiro. Lá na plataforma eu deixei para vocês esse registro. Vocês deverão copiar ou imprimir e colar no seu caderno, ok? Então vamos começar? Raiz exata de um número inteiro. Sejam A e B números inteiros e o N um número natural, e esse N tem que ser maior que 1, então nós podemos fazer o seguinte esquema, que a raiz de A com o índice N é igual a B, ou seja, o B elevado a esse índice é o mesmo que o valor de A. Então, vamos primeiro dar nomes a cada um desses números aqui, dessas letras que nós utilizamos aqui em cima. Esse N, que é um número natural, e ele tem que ser maior que 1, ou seja, ele pode ser 2, 3, 4 e assim sucessivamente, nós chamamos de índice da raiz, tá? Esse símbolo aqui, ó, de raiz, nós chamamos de radical. Esse A que está dentro da raiz, que ele está representando um número inteiro qualquer, nós chamamos de radicando. E o seu resultado, que está representado pela letra B, que é um qualquer número inteiro, ele recebe o nome de raiz. Tudo bem? Então, aqui em cima, voltando, ele está dizendo o seguinte, que a raiz de A com o índice N vai ser igual a B. Ou seja, o B elevado ao seu índice é igual ao seu radicando. Quando a gente chegar nos exemplos, vai ficar um pouco mais claro essa demonstração aqui, tá bom? Antes da gente chegar nos exemplos numéricos, nós vamos aprender um pouquinho como que a gente faz a leitura dessa raiz aqui, dependendo do índice que ela tiver, tá bom? Então, você tem uma raiz de um número qualquer. Quando o seu N aqui for 2, então significa que nós estamos tratando de raiz quadrada. Então, nós fazemos a leitura como raiz quadrada. Quando o seu N aqui for o número 3, então nós fazemos a leitura como raiz cúbica. Agora, quando o seu N for 4, 5, 6 e assim por diante, não tem um número específico. Aí nós fazemos a leitura seguinte. Se o N é 4, nós lemos raiz quarta. Se o N for 5, raiz quinta. Se o N for 6, raiz sexta. Ou raiz de índice 6. Se o índice for 7, raiz de índice 7. Então, o nome específico nós temos para o índice 2 e para o índice 3. Qualquer outro índice diferente desses números, nós falamos raiz quarta ou raiz de índice 4, raiz quinta ou raiz de índice 5. Tudo bem? Então, a leitura vai ser essa. Agora, nós vamos ver como nós vamos calcular. Só voltando um pouquinho aqui, ó. Isso aqui, omitir o índice 2, quando a raiz, o N for 2, significa o seguinte, que quando aqui for raiz quadrada, não é obrigatório você escrever o índice, tá? O índice 2, ele pode ser escrito ou não. É igualzinho o sinal de mais, tá bom? Não é obrigatório. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui para o nosso cálculo. Então, como que eu resolvo isso? Então, vamos supor que eu quero saber a raiz quadrada. Aqui eu coloquei o índice 2, mas não é obrigatório, tá bom? Então, o índice 2, nós fazemos a leitura como raiz quadrada. Então, eu quero saber quanto vale a raiz quadrada de 16. Aí é 4. Mas por que é 4? Porque quando eu faço 4 elevado a 2, ou seja, 4 vezes 4,
tem que dar 16. Aí eu coloquei um recadinho aqui para recapitular. É o seguinte, que quando a gente quer encontrar a raiz de um determinado número, nós usamos a potenciação. Tá vendo aqui, ó? Para justificar por que é 4, eu usei potenciação. Então, a gente justifica o nosso resultado, ou seja, nós fazemos a prova real usando a potenciação. E por quê? Porque a potenciação e a radiciação é essa matéria de raiz, tá bom? São operações inversas. Então, olha só, a adição e a subtração são operações inversas, beleza? Quando você quer fazer a prova real da adição, você usa a subtração e vice-versa. A multiplicação e a divisão também são operações inversas, não são? Porque quando você faz uma divisão, você não faz a prova real usando a multiplicação? O mesmo acontece com a matéria de radiciação. Se você quiser fazer a prova real, você deve utilizar a potenciação, tá bom? Vamos para um outro exemplo. Agora é raiz com índice 3 e a leitura que nós fazemos é raiz cúbica. Então, eu quero saber a raiz cúbica de 8. O que significa? O índice vai te informar quantas vezes você vai repetir a base. Lembra da matéria passada? Ou seja, que número vezes ele 3 vezes que vai dar 8. Ele vezes ele de novo vai dar 8. É isso que ele está te perguntando, tá? Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Nós vimos lá na potenciação. Porque 2 ao cubo, ou seja, 2 vezes 2 de novo, é 8. Então, por isso que a raiz cúbica de 8 é 2. Aí você fala assim, tá, professora, entendi nada, como que eu descubro que é 2? Vou ter que ficar pensando, vou ter que ficar testando, como que eu vou fazer isso? Calma que nós vamos chegar lá, tá bom? Aí eu coloquei aqui para vocês que nós vamos descobrir esse número, nós vamos achar esse número usando o método de fatoração. No nosso caderno, lá no comecinho da matéria deste ano, nós recapitulamos um pouco a matéria de fatoração. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode consultar lá. Então, aí eu escrevi esse recadinho aqui para vocês. Ó. O método que podemos utilizar para descobrir a raiz do número dado é fatorar. Fatorar é decompor em fatores primos o seu radicando, ou seja, o número que está dentro da raiz. Como assim? Aí eu fiz um exemplo aqui para a gente recapitular, lembrar como que fatora um número. Belezinha? Então, vamos lá. Vamos supor que eu pergunto para você assim, quanto vale a raiz cúbica do número 27? Aí você vai pensar, que número vezes ele de novo, ou seja, 3 vezes vai dar 27. Alguns espertinhos vão saber, né? Mas aí vamos supor que você está em dúvida. Como que eu descubro esse número? Então, eu coloquei um passo a passo aqui para facilitar a sua vida. Então, primeiro nós vamos fatorar o número 27, ou seja, decompor em fatores primos. Como que a gente faz isso? Pega o 27, passa um tracinho e nós vamos começar a dividir só por números primos. Lembra que aqui só pode ter número primo. E o que é número primo? Vamos recapitular? São números que são divisíveis só por um e por ele mesmo. Ou seja, ele tem apenas 2 divisores. Bem? Então, vamos lá. 27. Não dá para dividir por 2. Então, eu vou testar o próximo número primo, que é o 3. Então, dá para dividir. Quando eu faço 27 dividido por 3 é 9. Aí, eu vou tentar dividir de novo. Dá por 3. Aí, o resultado é 3. Esse mesmo 3 dá para dividir por 3 de novo, que é 1. Então, quando chegar no 1, significa que acabou. Aí, você vem aqui, ó. Tá vendo que só apareceu o número 3? Ele é a nossa base. Então, ele é a nossa base.
E o expoente será quantas vezes ele apareceu na nossa fatoração. Ele apareceu 3 vezes. Então, significa que o nosso expoente é 3. Só tirando uma dúvida que possa surgir, vamos supor, professora, eu não podia pegar 27 e dividir por 9, não? Não, porque 9 não é um número primo. Nesta fileira aqui, nesta coluna, só pode ter número primo. O 9 pode ficar aqui, mas ele não pode ficar nessa coluna daqui, tá bom? Então, voltando aqui, então nós encontramos essa fatoração. Então, esse 3 elevado a 3 é uma outra forma de escrever o número 27. A gente escreveu 27 usando potenciação. O segundo passo, nós vamos colocar o resultado da fatoração dentro do radical, ou seja, lá dentro da raiz. Então, veja aqui, eu mantive o índice, ó, o índice 3 está igualzinho, só que lá dentro, ao invés de eu escrever 27, eu escrevi o resultado da fatoração, ó, 3 elevado a 3. Tranquilinho? Qual que é o próximo passo? Veja bem, tá vendo que o índice é 3 e o expoente também é 3? A ideia é essa, deles ficarem iguais, tá bom? Por isso que a gente fatora, para fazer com que o expoente fique igual ao índice da sua raiz, tá bom? Por que isso? Qual que é a necessidade? Para isso aqui, ó. Para nós simplificarmos, tá bom? O que é simplificar? É o que vocês gostam de usar? Cortar, tá bom? Então, nós vamos simplificar o índice da raiz com o seu expoente. Então, eu vou cortar. Vou simplificar esse 3 do lado de fora com o expoente, tá, galera? Lá de dentro. Quando você corta ou simplifica o seu índice, automaticamente o símbolo de raiz desaparece. A gente faz isso justamente para isso, para o símbolo de raiz não aparecer mais, tá bom? A simplificação, ela serve para isso. Então, eu escrevi aqui para vocês, ó. Quando simplificamos o índice da raiz, o símbolo da raiz desaparece, restando assim apenas o radicando 3, ou seja, apenas esse número grandão aqui, ó, que é o 3, tá bom? Então, isso significa que a raiz cúbica do número 27 é o 3. Assim, né? Tranquilinho. Vamos para mais um exemplo? Para ver se ficou fixado aí na sua cabecinha. Vamos lá? Então, agora, eu quero a raiz quinta, ou a raiz de índice 5, do número 32. Como nós vamos fazer isso? Seguindo os passos do exemplo anterior. Vamos fatorar o número 32. Lembrando que fatorar é decompor em fatores primos. Toda vez que você decompor, você começa testando pelo 2. Se não der por 2, você testa o 3. Se não der o 3, testa o 5. E assim sucessivamente, tá? Para ficar um pouco mais organizado. Mas não é obrigatório ser nessa ordem. Mas eu aconselho para você não se perder um pouco nas suas decomposições, tá bom? Então, vamos lá? O 32 é par, então ele pode ser dividido por 2, tá bom? Então, eu vou dividir por 2, deu 16. Ainda dá por 2, aí deu 8. Ainda dá por 2, que dá 4. Ainda dá por 2, que dá 2. E ainda dá por 2 de novo, que dá 1. Chegou no 1, acabou. Ó, apareceu apenas o número 2, tá ok? E aí, esse número 2, o que apareceu aqui, é a nossa base. Então, ele vai ficar aqui. E aí, quantas vezes o 2 apareceu? 1, 2, 3, 4. Apareceu 5 vezes. Então, esse 5 será o nosso expoente. Então, o número que aparece é a nossa base e a quantidade de vezes é o nosso expoente. Tranquilinho? Então, significa que o número 32, ele pode ser escrito usando potenciação, que é o 2 elevado a 5. Tranquilo? Agora, nós vamos fazer o nosso segundo passo.
que é pegar o resultado da nossa fatoração e colocarmos dentro do radical. Então, ao invés de eu colocar o 32 lá dentro, eu coloquei 2 elevado a 5. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no exemplo de cima. Nós vamos simplificar. O que é simplificar? Cortar, tá bom? Então, eu simplifiquei o índice, que é 5, com o expoente 5 também. E aí, se eu simplifiquei o índice, significa que desapareceu o símbolo de raiz. Então, quem que sobrou? Só o nosso radicando, que no nosso caso é o número 2. Então, significa que a raiz de índice 5 do número 32 é o número 2. Tranquilo, galera? Então, o segredo é você fazer a fatoração. Pode fazer direto? Pode. Ah, posso fazer a fatoração no rascunho e só colocar o resultado depois na atividade? Pode. A fatoração é um processo que você pode utilizar. Mas se você já saber de cor, pode já colocar direto, tá bom? Vamos agora fazer o seguinte. Quando nós estamos trabalhando essa matéria de raiz, existem 2 casos. Quando o índice da sua raiz, esse número que fica aqui, ele é par e quando ele for ímpar. O que isso interfere para nós? Vamos ver um tiquinho? Então, vamos lá. Para determinar as raízes exatas de números inteiros, nós vamos separar em 2 casos. Quando o índice for par e quando o índice for ímpar. Então, vamos começar pelo índice par. Então, radicais, ou seja, os números que ficam dentro da raiz, quando o índice for par. Só podemos extrair a raiz de índice par se o radicando, ou seja, o número que fica lá dentro, ele for nulo, ou seja, for 0 ou positivo. Então, você vai observar o seguinte. Quando o índice da sua raiz for par, lá dentro da raiz, só pode ser 0 ou qualquer número positivo, tá? Depois eu vou falar por quê. Então, vamos a alguns exemplos. Raiz quarta de 64, ou seja, que número multiplicado 4 vezes dá o 64? É o número 2. Porque 2 elevado a 4, ou seja, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2 de novo, é 64. E como que eu descubro esse 2? Se eu não souber de cabeça, você vai fazer os passo a passo que nós fizemos aqui em cima, ó. É só você fatorar o número 64, tá bom? Beleza. Outro exemplo, raiz quadrada, ou raiz de índice 2, do número 169. É o 13. Por quê? 13 ao quadrado, ou seja, 13 vezes 13 é 169. Então, até o momento, 64 é positivo, 169, positivo. Agora, por que não pode ser negativo lá dentro? Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Índice par e lá dentro um número negativo. Tem como calcular? Não é possível. Mas por que, professora? Por que não pode ser menos 3? Aí nós vamos recorrer à nossa potenciação. Ó, se fosse o menos 3, olha só, menos 3. Se é raiz quadrada, significa que é 2 vezes. Um número vezes ele mesmo. Então, menos 3 elevado a 2 vai dar mais 9. E não menos 9. Tem que dar exatamente o número que está aqui dentro. E nós aprendemos lá na potenciação que negativo elevado a par, o resultado é positivo. Então, é por isso que quando o índice aqui for par, lá dentro da sua raiz, só pode ter números positivos. Então, viu o índice par e lá dentro o negativo, não precisa nem esquentar a cabeça. Não existe. Não é possível você calcular isso. Tranquilo? Agora, vamos ver o caso quando o índice for ímpar.
Quando o índice for ímpar, galera, ó, lá dentro da sua raiz pode ser o zero, pode ser números positivos e também podem ser números negativos. Então, o índice ímpar não tem tempo ruim para ele. Todos os 3 sinais, ou seja, todos os 3 tipos de números inteiros servem para ele. O nulo, o negativo e o positivo. Beleza? Vamos ver alguns exemplos? Raiz cúbica, ou seja, raiz de índice 3, do menos 1. Ou seja, que número multiplicado 3 vezes vai dar o menos 1? É o próprio menos 1. Por quê? Menos 1 elevado a ímpar fica menos. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então, tá vendo? Ó, que o resultado deu exatamente o número que está dentro da raiz. Tá? Quando você for tirar a prova real com a potência, o resultado da potência tem que dar exatamente o número que está aqui dentro. Beleza, galera? Tem que dar exatamente o número e o sinal. Tá? Agora eu quero raiz quinta de 32. Veja que o 32 aqui ele é negativo. O seu resultado, ó, raiz quinta de menos 32 é menos 2. Mas por quê, professora? Porque quando eu pego menos 2 elevado a 5, vai dar menos 32. Ó. Negativo elevado a ímpar é menos. 2 elevado a 5 é 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2 de novo, que dá 32. E falando em 32, olha só, nós já fizemos ele hoje, ó, na nossa demonstração a ele aqui. Ele deu 2 elevado a 5. Só que aqui ele era positivo. E aqui ele é negativo. Mas a fatoração ela é a mesma, tá? A fatoração de um número positivo e de negativo, o jeito de você fatorar é o mesmo. Só o que vai mudar é o sinal, mas o número é o mesmo, tá bom? Então, nós já fatoramos ele hoje, lá em cima. Nós já vimos que o 32 fatorado, ele apareceu 5 vezes, por isso que é 2 elevado a 5, tá bom? Vamos ver, raiz cúbica de menos 27 é o número menos 3. Por quê? Ó, menos elevado a ímpar é menos. 3 vezes 3 vezes 3 de novo é 27. Tá, mas como que eu sabia que era 3? Nós já fizemos hoje também. O que eu posso fazer? Fatorar. Ó, nós já fizemos o 27 hoje. Olha ele aqui. Fatorei e ele apareceu 3 vezes. Por isso que ele é 3 elevado a 3. Então, o mesmo jeito de descobrir é fatorando, tá bom? Raiz cúbica de 125 é 5. Como que eu acho esse 5? Vá lá e fatora o 125. Coloca lá 125, passa um traço. Dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 5. Aí você fala 125 dividido por 5 é 25. Divide por 5 de novo é 5. Por 5 dá 1. Você vai verificar, se você testar aí no seu caderno, que o 5 vai aparecer 3 vezes. Por isso que a resposta é 5. Porque 5 elevado a 3 é 125. Então, quando o índice for ímpar, ó, pode ser lá dentro negativo ou positivo. E também pode ser o zero. Aí eu escrevi aqui para vocês, ó. A raiz do zero é sempre zero. Não importa o índice. Pode ser índice par, pode ser índice ímpar, não importa. Raiz de algum índice de zero é zero. Raiz de zero é zero. Tranquilinho? Beleza? Então, gente, por hoje é só. Essa matéria de raiz é só esses pequenos detalhes que vocês devem saber, né? E lembrar que a matéria de radiciação, ou seja, de raiz, nós vamos precisar da matéria de potenciação. Então, como eu sei que você já está craque na potenciação, você não vai ter perigo ou não vai ter erro, não vai, acho que você vai ter mais facilidade. Eu espero, hein? Será? Espero que sim. Então, galera, recapitulando ou lembrando,
lembrando vocês que na sexta-feira nós vamos ter a nossa aula online. E aí essa aula vai ser para quê? Você vai copiar a matéria e fazer essas atividades, que também já está descrita lá no nosso cronograma, que também está na plataforma. Aí essas atividades é referente à matéria que eu acabei de explicar. Então, é para a gente testar os nossos conhecimentos, verificar se nós estamos com dúvida. E aí, essa aula, nós vamos tirar as dúvidas, tá bom? Então, eu preciso que você tente fazer essas atividades. Você vai fazer no seu livro. Quem gosta de fazer no caderno pode fazer, mas pode fazer no livro. E aí, na sexta-feira, nós vamos falar sobre essa matéria nova e corrigir os exercícios. Ficou ainda com dúvida? Mesmo com esse vídeo, se ainda ficou com dúvida, faz um asterisco, anota as suas dúvidas, que na sexta-feira eu vou tirar as suas dúvidas. Tranquilinho? Belezinha, galera? Então não se esqueça, sexta-feira a gente tem um encontro marcado às 8 horas, e aí você anota suas dúvidas, faz atividade, e aí nós nos vemos na sexta, ok? Espero ter ajudado vocês. Tentei falar e explicar da melhor forma possível. E aí, eu encontro vocês na sexta. Tchau, tchau. Fique com Deus e um beijo para vocês.